Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Caminhos da Medicina. Agora estamos na segunda temporada. Muito prazer, meu nome é Gabriel Sandrin e hoje a gente vai conversar com o Dr. João Paulo. João Paulo tem uma carreira que foge total do padrão. Ele fez uma coisa que talvez pouquíssimas pessoas façam. O que ele fez? Foi Oxford? Foi Harvard? Qual foi a instituição que ele fez? Mais do que isso, ele teve a coragem de fazer uma residência, ginecologia e obstetrícia. Depois ele fez outra residência distinta, radiologia, e hoje consegue conectar as duas, e é sobre isso que a gente vai querer entender melhor. Seja muito bem-vindo, Obrigado, João obrigado, Paulo. Gabriel. Parece distinto, mas depois eu vou te provar que não é tão distinto assim, não. Sim, A gente, no meio dessa conversa aqui, a gente vai provar que o que eu fiz foi uma coisa que foi um caminho meio que natural e eu fui sendo levado pelas oportunidades. Muito obrigado por ter me convidado. Eu acho que a minha história específica pode servir de inspiração, não diria talvez, mas de ideias. Olha, se ele conseguiu, eu posso fazer igual. Às vezes sim, você tá num caminho que não tá te fazendo muito feliz, tu tá se sentindo não muito realizado, então nunca é muito tarde para você começar de novo, ou então pegar daquilo que você faz, pegar um caminho um pouquinho mais diferente, vai te levar para uma outra coisa, entendeu? sim. E interessante é que não é, eu mudei de especialidade completamente porque eu não estava gostando daquela. Porque isso é comum. Isso acontece Entrar também. numa residência e não gostar e A sair, eu gente tem mesmo. colegas que histórias parecidas, né? Agora, o seu caso é diferenciado porque uma residência agrega, Foi me leva levando, né? bagagem para outra, É, né? se a gente vai começar da história do começo, né? Uhum. Esse ano de 2024, a minha turma faz 21 anos de formado. Eu tenho Sim. essa carinha de adolescente, mas só de formatura a gente já tem uma vida aí, né? De 21 Sim. anos, né? Já deu para passar um bocado de gente na Faculdade Federal do Maranhão, que foi a faculdade que a gente formou, que eu formei numa época que só tinha federal. Sim. A gente saiu em 2013, né? 2003, 2024 vai fazer 21 anos. E eu fui levado pela área da ginecologia e obstetrícia porque eu fui interno da Marli Sarney. O internato da Faculdade Federal naquela época não era um internato muito bem organizado. Eu vejo hoje pelos internos que rodam comigo, eu sou da equipe de assistência do Hospital Universitário, do Sim. materno infantil. Eu acho que o internato hoje em dia está bem mais organizado, mas há 20 e poucos anos atrás o É. negócio, sei lá, estava meio confuso. E eu lembro que eu me interessei pela ginecologia e obstetrícia fazendo um estágio, que era um estágio remunerado, tu imagina, isso, não sei se isso era legal ou não era legal na Uhum. época, eu não faço nem ideia. Eu sei que o governo do estado, através da maternidade que naquela época se chamava Marli Sarney, hoje em dia é a maternidade de alta complexidade do Maranhão, mas todo mundo ainda chama de Marli Sarney, né? Sim. O diretor na época, o doutor Rabelo, ele pagava pra gente um valor que era uma bolsa, uma pequena bolsa, e a gente cumpria uma carga horária que, se eu não me engano, eram 2 plantões de 12 horas por semana que a gente fazia como interno. Então a gente era um Sim. termo e recebia uma bolsa. Eu, como filho de família humilde, né, sou do interior do estado, né, sou de Santa Inês, estudei em Santa Inês até praticamente vir para a faculdade. Então, tudo que a gente consegue para conseguir se manter, ajudar a se manter, a gente Topava na pega. hora. E obstetrícia não era uma coisa que me fascinava naquela época, mas era o que, olha, isso aqui tá pagando tanto para tu fazer isso aqui. O internato na tua época era de 1 ano, 2 anos? Era de um ano só. É de 1 ano. E rodava Atualmente é de então dois, né? poucos meses Poucos em cada meses em grande cada, área. era, isso em cada grande área e mais no que eles chamavam de internato rural, que eu acho que eu nem, não sei nem se isso existe ainda. Sim. A gente passava um mês ou no interior do estado, ou na periferia da cidade, na periferia assim bem mais distante. Sim, sim, Eu né? não sei Hoje se é hoje em dia porque é a tem. estratégia de saúde da família, né? Hoje é dentro Isso, do antigo sim, sim. PSF, ainda tem esse. Quando a gente estava saindo da faculdade, essas políticas estavam se consolidando, né? Sim. Do PCF, da medicina da família. Aham. E a gente ainda teve o que chamava na época de internato rural. Foi só um ano de internato. Hoje em dia o internato ele é bem mais organizado, são 2 anos. Acho que vocês rodam muito mais nas especialidades, conseguem ter mais noção do que vocês vão enfrentar. Deve ser muito difícil começar. É muito difícil, na verdade, escolher uma especialidade, né? Uhum. Não é fácil. Eu, por exemplo, quando eu comecei a faculdade, não tinha interesse nenhum em ginecologia e É. obstetrícia. Quando eu passei pelas clínicas, eu quis ser ortopedista, eu quis ser clínico, Sim. nefrologista. Porque a gente vai se interessando pelos professores que te fascinam mais, né? Uhum. Na época, a nefrologia me fascinou muito, a ortopedia também.
Aí a parte da gineco, da GO, era mais pro final, Mais perto do pra internato. internato. Aí eu conheci o Dr. Palmério, um grande colega, que foi um dos caras que me fascinou também. Eu disse, olha, isso aqui é interessante. Que, O Dr. Palmério era inclusive, um cara muito é o dedicado. obstetra que fez o parto que eu nasci. Foi, né? Ele te Segundo ele, botou nesse mundo botou aqui, no mundo. te deu Segundo ele, pelas contas dele, eu sou Ah, o terceiro parto que ele fez. que se formou? Não. Depois de voltar na residência. Ah, entendi. Então você É, foi cobaia dele. Né? Tua mãe como foi vai? cobaia. Mas deu tudo Não, certo. mas ele já era especialista, o Dr. É, já era Rabelo. especialista, deve Um ter feito grande. milhares lá no Rio. Rabelo é uma lenda aqui na obstetrícia maranhense, né? Assim, ele ajudou a evoluir, né? A obstetrícia sempre foi. É uma especialidade ela é bem básica, mas ela evoluiu muito nos últimos anos, nas últimas décadas, né? E o Dr. Palmério trouxe essa evolução para cá, né? Ele Sim. foi um dos pioneiros nessa parte que é a obstetrícia mais moderna, que eu digo, da cidade, Uhum. né? E aí surgiu essa oportunidade da Marli Sarney, tinha uma provinha para fazer lá, passei alguns outros colegas da minha turma. Disse, vambora, te dá plantão de obstetrícia, né? Porque era plantão mesmo, não era tipo assim, para tu chegar lá para fazer enfermaria de Só paciente, observar, evoluçãozinha, dando não, era mão na mão na massa. massa mesmo, Gabriel. Fazendo parto Era, normal e tudo os já. colegas lá, a gente atendia, fazia o Era uma atendimento na residência, porta, praticamente. Era era o estilo quase um residência. R1, era quase um De R1, obstetriz, de GO. era quase um R1. E eu aprendi a examinar uma gestante, trabalho de parto, toque vaginal, ausculta, tudo eu aprendi foi lá. Sim. Depois, não foi na Universidade Federal, a gente tem que, não foi no meu internato, foi lá. Foi um ano desse jeito lá. Aí quando eu saí de lá, aí eu tava para me formar já, né? Uhum. E na hora de botar o xizinho lá naqueles negócios lá de escolher a especialidade da prova de residência, eu disse, rapaz, eu gostei tanto desse internato da Marli Sarney, Foi tão foi tão intenso. dinâmico, a Sim. obstetrícia é dinâmica, né? Sim. E ela é geralmente, graças a Deus, na maior parte do tempo a gente Feliz, né? a gente consegue bons resultados, graças a Sim. Deus, na maioria das vezes. Uhum. Então, isso, pois é, eu não vou trabalhar com câncer é tão deprimente, vou trabalhar com cirurgia é pesado, não vou botar um xizinho aqui na GO. E aí. E aí eu fiz prova aqui na UFMA, fiz prova em algumas cidades de São Paulo, fiz prova em Brasília. Aham. E eu passei aqui, passei em Brasília. E eu tinha que escolher, né? Eu nunca tinha morado fora. Eu sou de Santa Inês, né? Eu tinha morado aqui em São Luís durante a faculdade, mas Uhum. daqui eu nunca nem tinha viajado de avião, Gabriel, pra Sim. tu ter uma ideia. Eita. Eu nunca tinha viajado de Viajou a avião. primeira vez de avião De pra ir pra avião para residência. fazer prova de Ah, residência. pra fazer a prova. Prova de residência. Caramba. E aí, nunca tinha morado entre aqui em São Luís e Santa Inês. E a faculdade, como o internato eu vi que não estava, o internato da UFMA não estava bem organizado, e a gente tinha Uhum. contato com os residentes da época da GO, e eles se reclamavam bastante, disse, rapaz, eu acho que a residência não está bem organizada, coisa que atualmente a residência, pelo menos a residência que eu tenho contato, que é a residência Sim. de GO, que são por onde os colegas passam pela gente lá, tá muito mais Bem mais organizado, consolidada. muito mais organizada, muito mais, forma uma galera muito boa. Mas há 20 anos atrás não tava Tava tão tudo assim. no início, né? E Tava tudo aí se eu disse, rapaz, consolidando. eu vou para Brasília. Vou para Brasília, eu fiz residência num hospital que era um hospital do GDF, do governo do Sim. Distrito Federal, um Deixa eu hospital dar só público. uma pausa na tua história. Ah, Antes da gente começar a tua fase de residência, ah, dar um pause no teu filme, diz aí. fazer um. Voltar lá pro começo, lá pra infância. Em relação a decidir pela medicina. Ah, isso aí. Tu imagina, né? Decidir especialidade é difícil, decidir o que vai É, fazer da vida é mais difícil tem uma ainda, né? inspiração, é um pai, um Não tio, foi tem, cara. Eu fui o sozinho, é o primeiro primeiro da. família, eu fui o primeiro médico da família. A minha mãe tem 13 irmãos, é uma família muito grande. Eu tinha primos assim pra dar com pau, cara. Era muito menino quando se juntava esses irmãos da minha mãe. É uma família muito grande de Santa Inês, ali do interior de Santa Inês, dos povoados lá de Santa Inês, que depois a gente se emancipou em Santa Inês mesmo, né? E era uma família muito grande. Acho que dos meus tios, se eu não me engano, alguns fizeram faculdade depois de adultos, assim, mas só que todos eles incentivavam muito a gente a estudar. Eu estudei no Horas Alegres, né? Acho que Santa Inês todo mundo conhece, todo mundo que aparentemente se destacou de Santa Inês, vem do Horas Alegres, né? Era uma escolinha que virou ensino médio, porque os meninos foram crescendo e Sim, e a diretora foi foi, desmatando, né? Foi crescendo com a. e a gente, acho que foi uma das primeiras turmas que terminou lá. E eu terminei a faculdade, o colégio, o ensino médio, e sem saber muito bem o que eu queria, porque não tinha nenhuma inspiração familiar, como eu te falei. Eu fui o Mas primeiro teve médio algum da família. familiar que falou, faz medicina, é uma Pois é, eu boa. sempre É gostei de uma... estudar. Só assim, eu Sim. sempre fui um cara que gostei de estudar. Isso aí é uma coisa que foi incutida em mim. Eu acho que na verdade é meu mesmo. Eu sempre gostei de estudar. Para mim parecia um grande desafio. Eu disse, rapaz, se eu tiver que fazer, bora lá fazer isso aqui. Tu sentiu que tava se
tendo potencial para Pois poder todo mundo entrar em fala cursos assim, mais eu acho que concorridos. E aí, isto mesmo, acho que até pelos professores, assim, cara, vendo. tu tem potencial para passar no mais Pois é, concorrido. direito, que antigamente aquela história, né? Entendi. A pessoa fazia direito, medicina, engenharia. Mas isso, Hoje em dia, com o boom de profissões que hoje em dia, eu acho que eu não sei se eu incentivaria muito meu filho a fazer sim, medicina, não, porque sim, existem outras possibilidades. sim. Hoje, Mas há hoje 20 muito anos mais. atrás, um filho de uma pessoa humilde no interior do Tinha Maranhão, poucas. se ele tem, olha, isso aqui tem potencial, acho que ele tem a condição de passar. Entendi. Eu acabei passando no meu primeiro vestibular, pra tu Pô, ter uma muito ideia. bom. Eu vim lá de Santa Inês, mas Sim, eu só fiz eu estudei o terceiro ano aqui em São Luís. Eu estudei o sim, Educato, aquele Educato sim. Eu também lá estudei no educação. Anil. Um Aham, tempo que ainda era lá só lá no Anil, né? sim. Antes Depois de, dividiu, virou antes de duas ter aquela escolas. divisão lá, só existia aquele Educato ali do lado do Lítero ali, mano. Sim, eu sei, Cultura eu do estudei lá Lítero. na segunda e terceira série. Foi, né? Gurizinho. Pois Que era em eu frente ao fui, apoio. eu fiz o terceiro ano do segundo grau lá. Eu vim de Santa Sim. Inês, assim, ó, você tem que decidir, vamos aí, vamos tentar medicina, então vai para São Luís para se preparar melhor. Mas tu nunca teve aquela coisa, De fiança não, cara. aquele sonho de ser Não, médico, de cuidar, não de tinha, alegre. não Foi, tinha, a cara. decisão, o martelo foi batido basicamente na boca No último do ano, no vestibular. último ano, assim, Entendi. ó, tu- eu tô estudando, tô bem preparado e parece que dá para competir Sim. por uma vaga mais concorrida. Aham. Então, por que não? E também era o primeiro vestibular, então você fica assim, vamos tentar. Se depois, ano que vem, se não Sim. der certo, a gente pode pensar em outra coisa. Mas é o Sim. primeiro, eu era novo, tinha 17 anos, então eu Uhum. acho que e a gente pode tudo, né? Então eu Sim. botei. Eu fui fazer as provas de vestibular, naquela época o vestibular é diferente do que hoje em dia, né? Não existia nem, não Uhum. existia aquela coisa de acesso gradual, que eu nem sei se Que é existe o mais também. vestibular seriado, né? Que era o Era uma prova, eram 2 dias de PSG, prova. se eu não me engano. PSG Era. eram 2 dias de prova. Eram 2 dias de prova na primeira etapa, na primeira fase. E aí quem passava na primeira fase que ia fazer a segunda fase, que era Ah, a sim, redação, sim, a prova tradicional da UFMA, né? era tradicionalíssima, Que do eu jeito via que é o aprovado na rádio, totalmente aprovado na aquela rádio. adrenalina que E era muito melhor do desse que. jeitinho, Gabriel, desse jeitinho. E fui fazer as provas de faculdade, e eu acho que isso é uma coisa, você ir sem pressão é muito bom. Às vezes Sim. a pressão você se bota, às vezes é os outros, mas Aham. tudo é pressão, né? Eu fui fazer sem pressão, tinha 17 anos, era meu primeiro vestibular, então Sim. botei lá para medicina, mas E quando passou a reação aí do a pai? pressão, na verdade, a pressão veio quando eu passei na primeira etapa. Aí Porque eu todo fui mundo fazer começou a a acreditar prova. que dava. Os meus colegas da Ducato, que não tinha meu background de saber que eu era uma pessoa que estava lá em Santa Inês, mas sempre estudei, era um menino que nunca tive dificuldade nenhuma de estudar. Até que quando eu botei lá, apareceu o nome João Paulo em E Medicina. passou sem Assim, meu querer. Deus, como de achei isso? E aí a pressão eu senti quando eu fui da segunda fase. Porque tirou Porque aquela quando eu passei na expectativa, primeira né? fase, eu não passei dentro das vagas. Na época, a Universidade Federal eram 70 vagas. E essas 70 vagas se dividiam nos 2 períodos. Então eram turmas de 35. Hoje em dia acho que é 100, se eu não me engano. Hoje, as É, turmas. E são 50, é o né? 50, É, 60. Minha turma foi cada turma. 48. Pois é. Deve estar por Nossa volta de turma era 60, 50. 35, mas às vezes tinha mais gente que era transferido, mas era 35. Aham. E eu passei fora desses 70, assim, pertinho, mas fora. Tava assim, 80 e alguma Ficava coisa. a primeira metade pro primeiro semestre, né? E Era, a segunda metade pro pois segundo é. semestre. E aí quando eu fui aprovado e fiquei aprovado ali perto das vagas, aí eu senti pressão. Da Porque eu disse, família, olha, dos amigos ou de ti próprio. minha mesma, e Aham. também dos familiares mais próximos, assim, olha, tua chance. Agora vai. Porque eu tinha que fazer uma boa redação, né, uma boa prova de português, que era a segunda etapa. Sim. Para minha sorte, escrever sempre foi uma coisa que eu gostei muito, e a minha nota de redação foi muito boa. Sim. Eu sei que eu subi 12 posições e entrei. Caramba. Eu subi 12 posições e entrei Ficou tranquilo dentro Eu das fui o vagas. antepenúltimo. Não, eu fui o 68, eu acho. Ah, Das 70. porque tu tava Eu em. tava em 80 alguma coisa. Entendi. Aí eu Pulou fui quase que o 78. certo, Fui o 12 número posições. exato, né? Pra entrar nas vagas. E aí, é aquela história, você não acredita no que tá acontecendo, Caraca. porque foi. Não tava totalmente fora dos meus planos, assim, entrar na faculdade para medicina, Sim. ser o primeiro colega, o primeiro dos meus primos. Eu sou de toda aquela galera da minha família, eu era dos primos mais velhos, digamos assim. Eu Era dos primeiros a primeiros, estar fazendo o ensino superior, na verdade, né? isto. Tinha alguns primos E o meus primeiro fazendo médico da família. direito, mas eram poucos, porque os outros eram todos mais jovens do que os Sim. meus primos, né? Aham. Então foi um evento na minha família, eu ser A emoção. aprovado para medicina foi um evento. Que maravilha, eu imagino. Mas não foi uma escolha, como eu te falei, né? Eu Sim, fui foi levado por quase aquela que. história assim, olha, tu tem condições, vai, testa, vê o que é a tua capacidade. E aí foi.
E chegando. a faculdade lá na UFMA era uma faculdade, era muito diferente do como é hoje, né? Eu ia para aquele campus ali, para mim era o paraíso. É, Eu almoçava no restaurante universitário, eu tava naquela biblioteca todo dia, eu conheci sim, toda a galera de outros cursos também. sim. A É faculdade mágico a mesmo. faculdade é um momento que eu acho que eu digo para todo mundo que vai entrar na faculdade, cara. A gente tem lá, a gente tem que estudar, aprender uma profissão, não sei o quê, mas é o momento que a gente se liberta, assim, de um jeito É. que a gente se descobre como pessoa, como. É impressionante. A faculdade é um momento realmente muito diferenciado. Porque depois que você se forma, aí começa. Fica uma correnteza, né? Vai uma coisa atrás da outra e não tem mais Sim, como sim, ficar tão sim. livre. É. Só uma dúvida, é uma pesquisa que eu tenho, que eu tô tentando Dos teus associar entrevistados. dos entrevistados. Quais eram as suas matérias preferidas na escola? Só para eu ver se tem associação com a tua especialidade lá na frente ou não. Eu Exatas, gostava muito de humanas? literatura. Sim. Eu gostava de escrever, eu fazia poesia quando eu era adolescente, entendeu? Assim, escrevia Artista? mesmo. De vez em quando, a minha mãe acha por lá por casa alguma coisa que eu escrevia. Eu gostava de ler, eu gostava de literatura. Até hoje eu sou fascinado por cinema. É uma das grandes Uhum. paixões que eu tenho, o cinema. Mas De- eu gostava também de biologia, Sim. entendeu? Eu nunca fui muito das exatas, não. É mesmo? Matemática me virava. Na matemática, na física, me virava. Sim. Mas eu gostava muito de biologia, de química, mas eu te juro que a coisa que eu tinha mais habilidade, eu diria, que é a parte de português e literatura. Sim. Eu A gostava muito de parte. literatura, por exemplo. Impressionante. Eu fazia peça de teatro no colégio, Santa Inês, entendeu? Assim, É, né? era diversão, Tá falando. entendeu? Era pra ser artista e Pois acabou é. entrando. E a Globo me perdeu, mas a medicina me ganhou. Ganhou e ganha ainda mais. Daqui a pouquinho a gente vai chegar lá nas outras vertentes que eu tenho explorado da medicina hoje, Sim, especialmente na comunicação, sim, com um podcast, né? Pra quem sim. não sabe, o João Paulo tem um podcast Radiotreta no YouTube. É Radiotreta, né? Rádio Treta Podcast, tá no YouTube. É eu e o Dr. Sávio, um colega médico também, radiologista. Eu e Sávio tivemos essa ideia de uns anos para trás. A gente tem feito esse podcast e vai para a segunda temporada também, tá que nem o Sim, Caminhos da estamos Medicina. como irmãos. Somos Irmãos contemporâneos aí. contemporâneos. E agora voltando para sua volta, fomos na infância, agora voltando para a fase da residência em GO. Ah, A residência em GO foi. Tudo na sua vida, pelo que eu entendi, não foi nada muito pensado muito não tempo foi, cara. antes. Foi Gabriel, meio que não foi. sentindo a vibe e Foi. entrando, né? O vestibular foi assim, a questão do Marli Sarney A também. GO também foi assim. A GO também foi, Foi assim, foi comendo porque pelas beiradas, né? Ela foi, cara, porque eu cheguei até o último ano de faculdade. Eu tinha passado por várias clínicas, tinha gostado de várias, aí eu ficava pensando, mas quando eu cheguei nesse internato, que eu vi como era, aí eu senti no internato qual era a experiência do colega obstetra, Sim, principalmente do obstetra, porque a Marli Sarney é uma maternidade, né? Eu não tive muito contato com ginecologia de lá, sim. né? Que é a outra vertente da especialidade. E a especialidade, apesar de ser, eu digo que são duas espécies diferentes, o obstetra e o ginecologista, mas são irmãs, né? A gente Aham. até hoje não se separou, mas eu não duvido que um dia se separe, não, tá? É mesmo. Eu não duvido. Eu não duvido que um dia seja Uma residência. a ginecologia seja uma residência e a obstetrícia seja outra. Eu não duvido que isso aconteça. Mas, por enquanto, ainda é uma coisa só. E sempre foi, né? Sim, E aí eu fui levado pela obstetrícia. E eu sempre fui muito mais obstetra do que ginecologista. Por esse entendi. motivo, talvez. Porque eu tive contato muito mais com a vida do obstetra. Sim, a decisão foi pela obstetrícia, né? É. E aí então aí chega a vida nova, pega o primeiro voo da vida, faz prova Fiz de as provas e residência, isso. chega em Brasília Cara, em e começa esse Brasília. momento da tua vida de aprender a viver só. Que você bem que já Brasília. vivia só em São Luís, né? Eu, Porque eu, tu veio eu do morava, eu interior. morava com primos, aqui nem aquela velha história. A Ah, gente ia tá. morar com meu irmão, que fazia faculdade também, e outros primos que faziam faculdade, estudavam no segundo grau, entendeu? Sim, Assim, parece uma república familiar, entendeu? sim, Assim, porque entendi. era tudo parente, entendeu? Uhum. Mas eu não cheguei a morar sozinho. Minha mãe veio depois, que minha mãe hoje em dia mora em São Luís, mas ela morou em Santa Inês até a gente entrar, eu e meu irmão na faculdade. Aí Sim, ela resolveu vir, então hoje em dia ela mora aqui. sim. Mas eu morei só, mas junto com primos, né? Uhum. E aí em Brasília foi diferente. Foi realmente. Tu imagina, eu tinha que me sustentar. Essa era a regra. Entendeu? Assim, que é uma regra que não foi imposta pelos meus pais, mas era uma coisa que eu me cobrava mesmo. Sim, Eu já tinha me formado, eu tinha passado 6 anos da minha vida, mesmo nesse último ano que eu tinha aquela bolsazinha da Marli, meus pais me sustentando, né? Lógico, né? sim. E é muito justo, mas assim, eu tava formado, tinha que me É, virar. Eu tinha passado numa residência, tem a bolsa de residência, graças a Deus, para ajudar a gente, mas a bolsa sempre é aquela coisa que tu sabe do que fica eu tô meio falando, né? apertado. É, com certeza. Ainda mais que eu Tu sou sabe do que eu tô residente. falando.
Mas a gente vai se virando. Mas, na verdade, pra mim, uma pessoa que nunca tinha ganhado um tostão por mês, minto, tinha ganhado aquela bolsa que, se não me engano, era R$ 400 na época. Uhum. Tu ganhar um salário de residente, pra mim, era muito dinheiro. Eu não sabia o que fazer com aquele rolo de dinheiro. É mesmo. Mas logo, logo eu aprendi que tinha com que gastar ele. Que ficaria pouco. Aluguel, que E ficaria acabava pouco. rápido. Cara, eu almoçava, jantava. O hospital que eu fiz a residência, de GO, era um hospital GDF, do governo do Distrito Federal, era um hospital público, e eles tinham uma boa estrutura para residência. Então a gente tinha até, podia até morar lá dentro do hospital, se a gente quisesse, né? Sim. Mas eu acabei morando junto com outro colega, dividindo o apartamento. Ah, sim. Eu não tinha carro, eu ia a pé pro hospital, eu fiquei a 2 quarteirões do hospital, ia a pé pro hospital. E eu ia pro hospital mesmo quando não tava de plantão trabalhando, porque eu ia para comer. É. Eu ia, cara, o hospital te davam, eles forneciam pra gente, a gente que era residente, podia fazer todas as refeições no hospital, né? Sim. A experiência que eu tinha com um restaurante dentro de hospital era péssima aqui, né? Comida horrível. Eu disse, meu Deus, eu vou ter que comer aqui, porque senão não vai dar pra me sustentar com o dinheiro que eu tenho. Brasília é conhecida por não ser uma cidade de renda, de custo de vida bastante alto, alto. né? Sempre foi assim, hoje em dia parece que tá pior ainda. Mas aí eu tinha que ir lá para fazer, ir tomar café, almoçava, jantava, e ainda tinha uma ceia que eles chamavam, que a gente podia fazer essas 4 refeições no Só hospital. tomar banho e. Para minha sorte, o hospital tinha uma excelente comida. Eu engordei acho que uns 10 quilos na residência que eu nunca mais perdi. Nunca mais me largou. Eu era bem magro quando me formei. Quando eu entrei na faculdade, não me formei, quando eu entrei na residência. E, por sorte, o restaurante tinha um bom restaurante. E aí eu fazia todas as refeições. Eu acho que o meu primeiro ano de residência eu não tinha carro, então eu andava a pé. Comia no Andava a hospital. pé do hospital, ia para trabalhar e não ia, e às vezes ia para não trabalhar, só para comer e voltar para casa. Sim. Então, não tinha carro, andava a pé, fazia praticamente todas as refeições no hospital. E estava sozinho dividia apartamento com esse meu colega. E estava sozinho em Brasília. Não conhecia ninguém, não tinha família nenhuma, parente nenhum. E Brasília é conhecida por ser uma cidade que tem muita gente de fora, né? Sempre foi assim, né? Você Sim. imagina que é uma cidade que foi Multi- construída e inaugurada lá pela década de 50, então era Uhum. todo mundo de fora, Sim. né? E tinha muito nordestino, cara. E eu fui meio que. Eu disse que eu tinha uma mãe lá em Brasília, que era uma colega minha, que era minha staff, que era Sim. alagoana, e meu pai é alagoano, então a gente rolou logo uma. Era uma senhora, a doutora Estela, um grande Uhum. beijo pra ela, uma pessoa muito querida, e me adotou, entendeu? Me adotou literalmente, né? Levou até café pra mim no hospital, a doutora Estela era uma figura. Às vezes Staff tinha- da Staff da da GO. GO, staff da Olha, GO, foi que bem era uma tratado. senhora, já estava perto de aposentar. Só que os nordestinos acho que meio que se ajudam, a gente tinha muito Sim. nordestino. Então a gente, muito nordestino, mineiro e goiano, né? Brasília é uma cidade, E aí a gente, Multiestadual. o primeiro ano foi desse jeito. Aí felizmente a minha atual esposa, que na minha época era minha namorada, a gente formou junto, eu e minha esposa, a gente é da mesma turma de formatura. Sim. E aí A tu gente foi pra formou Brasília, junto. ela foi junto? Ela ficou aqui. Olha Ela aí. passou na residência daqui de pediatria. Só que eu acho que ela tava tão louca por mim, tão apaixonada, que ela fez outra prova, Gabriel. Pra fazer lá a E aí pediatria. ela fez prova de novo lá em Brasília, passou pra pediatria novamente. E ela tinha E ela feito o R1? repetiu o R1. Nossa, é amor demais. Tá vendo? Repetiu o R1 aí não E tem aí como. ela foi É a pra, maior pra prova de amor. Brasília. Tu é doido. A gente tá fazendo, já fez esse ano 19 anos de casado. É. E então a gente era namorado e E ela tinha uns 3, 4 anos de namoro. A Aí gente tu formou junto. R2 A e ela nossa, R1. a nossa, acho que as fotos nossas de formatura era quase um pouco de casado. Se a gente não fosse casado, se a gente não se casasse, e a gente ia ter certa dificuldade de explicar aquelas fotos dos nossos esposos. Não, isso aqui é muito minha amiga, que era muito minha amiga, era a foto, Muito tudo próximo. era jeito. Foi morar comigo em Brasília. É, E E aí vocês ela foi acabaram a pra lá. residência juntos, né? Porque Ela- eu era 3 anos, a Não, pediatria. Geo era 2 anos. Ah, eram você é doido. 2. Eu ainda fui uma das últimas turmas que Geo era 2 anos. Porra. Pediatria também era 2 anos, e fui há 2 anos até bem recentemente, eu acho, né? Uhum. E GO não, já tem muitos anos que é 3, mas eu ainda fui a turma de 2. Então. Eu fiz o terceiro ano, aí a gente já tá antecipando muita história. É. Daniela foi, então meu segundo ano já foi bem melhor, porque a gente foi morar junto. A É. gente foi morar junto, eu não sei como é que o pai dela deixou, entendeu? Eu prometi pro pai dela que eu ia casar com ela, entendeu? Ele já confiou nisso, nessa proposta? Mas ele só deixou, seu Abreu, um abraço, seu Abreu. Ele só deixou quando eu disse que eu ia casar e marquei a data de casamento. Senão não ia levar. A gente noivou antes dela ir e marcou a data de casamento. Senão ele ia Então a fazer gente o R2 casou, aqui. depois que ela foi pra lá, a gente casou em quase um ano depois, né?
E aí ela fez a pediatria e eu fiz GO no mesmo hospital, que era lá o hospital que a gente fez, é um hospital materno-infantil de Brasília. Então é um hospital que nem o materno daqui, só Sim. tem pediatria e GO. As outras especialidades Vocês ficavam são quase que convivendo junto, né? são Almoçando junto e tudo direto. mais. E aí a gente saiu eu parei de morar com o meu colega e a gente foi morar juntos mesmo, num kitnet que tinha 30 metros quadrados. Cara, Entendeu? É assim que a gente só- começa a vida. Então, assim, não tem se jeito. você tá passando por isso, não fique tranquilo, que é assim que a maioria de nós começa, É, entendeu? A maioria de nós começa desse jeito, passando perrengue mesmo. tem gente E é começando. são aquelas histórias que constroem a nossa caráter, não só o caráter, mas assim, o que a gente vai ser depois, entendeu? Aquela base que faz a gente Pois é, valorizar ainda mais tudo que valorizar foi tudo, construído, tudo, né? tudo. O, E aí tu me perguntou, eu fiz 2 anos de residência, porque o meu terceiro ano era o que hoje em dia seria o R4, entendeu? Eu fiz sim. 3 anos de residência lá em O Brasília. R4 seria em que teria uma área de ultrassom em específico? Dentro da obstetrícia, naquela época, tinha medicina fetal, que era como se fosse obstetrícia, medicina fetal, ultrassom, e Uhum. tinha reprodução humana. Até para tu ver como Hum, até nisso, até a questão do ultrassom eu fui sendo levado. Porque quando eu comecei a GO, eu tenho uma colega também que fez GO no mesmo período, a doutora Fúvia, e ela falava assim, João, a gente tem que fazer reprodução humana, João. É o futuro da GO, é a reprodução humana. E Fúvia é uma pessoa que ela pensa anos-luz, ela é uma figuraça e é uma pessoa que ela pensa realmente muito na frente. Ela é vanguardista, que a gente costuma dizer. Um abraço, Fúvia. E ela disse, João, a gente tem que fazer reprodução humana. Eu disse, reprodução humana? Fúvia, o que que é isso, reprodução humana? Isso há 20 e poucos anos atrás. O que que a gente faz é bebê de proveta? É a Dolly que a gente faz. Se o é, João te atualiza, isso aqui é o futuro da GO. Entendeu? As taxas de infertilidade só aumenta. E as técnicas estão surgindo de tudo quanto é jeito. Eu disse, Fúvia. Então tá bom, vamos fazer reprodução. E lá em Brasília tinha, inclusive, o R3, né, que hoje em dia seria o R4, né, de reprodução humana. Eu disse, Fúvia, tá perfeito aqui. Eu posso fazer o R1, o R2, o R3 eu faço de reprodução humana. Pronto. Tá bom, tá Ainda perfeito. E a termina a gente residência junto com a esposa. Porque ela foi um ano depois. sim, sim. Ela formou um ano depois. Então, Fúvia, a gente faz isso e volta para São Luís, né? Sim, a gente volta para São Luís. Não existia ninguém aqui em São Luís trabalhando com reprodução humana naquela época. Sim. Só que aí eu entrei, num dos rodízios, a gente passa pela enfermaria de medicina fetal e gestação de alto risco do hospital. Uma enfermaria gigante, 30 leitos, só problema. E a gente tinha um ultrassom lá dentro da enfermaria. Então, quem fazia os ultrassons das pacientes internadas éramos nós mesmos. Eram os colegas staffs e os residentes, né? Sim. Então, não tinha essa história de, a Vamos paciente pedir precisa fazer um ultrassom, vamos pedir um ultrassom e o pessoal da radiologia Depois manda o faz. laudo. Isso não Não existe, não tem. existia isso lá. A gente tinha um ultrassom muito bom, de boa qualidade, não era um ultrassomzinho de beira de leito, não, era uma máquina grande, uma máquina potente. E E a os gente, staffs tinham uma base boa, né, de ultrassom. todos os sonografistas, tudo que eu comecei a aprender de ultrassom na vida foi com meus colegas, meus staffs da medicina fetal, né, da enfermaria de gestação de De alto alto risco, risco. lá de Brasília, do HMIB Que de legal. Brasília. Porque era curioso, inclusive que eu senti uma diferença quando eu voltei de Brasília. Lá em Brasília, os grandes ultrassonografistas que trabalhavam com GO eram GO. Eles vinham da GO e aí Entendi. muitos deles faziam clínica, inclusive, faziam partos, faziam consultório, mas faziam ultrassom também. E laudavam mesmo, entendeu? Assim, não é aquela história de fazer, vamos só ver aqui para ver se tem A DCF. grande maioria dos ultrassons durante o pré-natal Aham, eram o eram os GO que colegas que fazia. faziam. Os colegas O que faziam. radiologista praticamente não O usa. radiologista de Brasília, eu acho que eles não sabem muito bem o que é fazer exame Será para que ainda é GO. assim? A cultura Pode ter lá? mudado. Ou Eu voltei de Brasília tem 13, 14 anos, pode ter pode ter mudado. Mas dado quando uma... eu converso com meus colegas, pelo menos assim, os grandes nomes da ultrassonografia em GO são GO. Sim. Até hoje são GO. E eu tinha essa diferença, não, a gente vamos pedir aqui que aí o sonografista, o radiologista faz. Eu disse, eu acho tão estranho. Não, mas ele não vai ter conhecimento de tudo que precisa ter conhecimento para fazer isso. Será se vai? Depois eu fui perceber realmente que eles não têm depois quando eu fiz radiologia, por exemplo, Sim. eu descobri que a gente na radiologia, eles passam muito pouco na obstetrícia, eles aprendem bem o básico mesmo, né? E para lidar com gestação de alto risco, o básico é insuficiente. Isso é fato. O cara tem que ter uma noção muito mais profunda de obstetrícia Então, o que para pode deixar fazer passar muita coisa, gestação de né? alto risco e para fazer também ginecologia no nível mais avançado. O cara Sim. ser gineco, ter visto uma barriga por dentro, ter entrado numa videolaparoscopia e entender qual é a visão videolaparoscópica é totalmente diferente. É, porque Entendeu? ter
construir isso só pela imagem por si pois só é mais difícil É mesmo. mais difícil, não é impossível, mas é mais Aham. difícil. Então, até a gente Tem estava essa comentando paixão como a pela... gente foi levado, porque Sim, até isso, não foi um amor à primeira vista, né? não, eu Nossa, comecei um no GO Doppler, para fazer ultrassom. reprodução humana. Tá, então, papai, Fazer a reprodução Fúvia que humana. tava determinando tua vida. Ela era a minha coach. Antes Sim. de existir coach, Fulvia era a minha coach, entendeu? Então eu vou colar na E, dela que vai dar certo. pois é, se ela tá falando é porque realmente a minha Fulvia é minha colega de formatura, a gente formou junto também. Mesma turma e tudo. Mesma turma, minha de Daniela, minha esposa e Fulvia. Se ela tá falando é porque realmente é o futuro. E é Sim. futuro. E ela tava E tão ela tava certa. certa. Ela tava certíssima. Ela tava certíssima. E ela seguiu, né? Ela Seguiu, ela mergulhou pra seguiu. reprodução. Ela é uma pessoa determinada. E Só aí que eu como... fui fascinado pela imagem. Sim, Entendeu? Porque é aí quando que eu quero cheguei, chegar. eu fui lá quando eu entrei na enfermaria, que a gente precisava pegar as pacientes e fazer ultrassom, eu achei aquele mundo fascinante. Que foi uma coisa que eu não tive contato na graduação. A minha Ah, não graduação, tem. A minha também. Gabriel, eu não entendi, eu não passei por nada de ultrassom, nada de radiologia de forma geral. Radiologia de Era forma... um outro mundo, tanto é que a minha turma, para ter uma ideia, minha turma não tem nenhum radiologista. Eu fui o primeiro radiologista da minha turma 15 anos depois de formado. Porque da minha turma mesmo, que hoje em dia, se tu conversar com os internos, vai ter pelo menos uns Sim, 10 radiologistas lá. ele já tem consciência de como é a carreira, de como é a Sim, rotina. mas cara, a gente não tinha ideia nem do que a radiologia fazia direito. Entendeu? Sim. Há 21 anos atrás. Ficava meio E escondido aí, ali embaixo, no pois escuro, né? Eles estão naquele buraco deles lá, que eu Tomando falo muito com café. meus colegas, se tu sai desses buracos, vocês vão ser esquecidos desse buraco, a inteligência artificial vai comer o diploma de vocês se vocês não saírem do buraco, não sair da sala escura. Sim. Tem que dar cara hoje em dia, radiologista. Senão Pra gente entrar em assuntos mais polêmicos, É. aproveitar o gancho. Se eu acho... Eu te falei que se não tivesse pergunta polêmica, eu não ia Eu ia ficar. embora, eu vou embora. É. A gente vai já voltar pra história, Aham. pela paixão que foi levando aos pouquinhos. Aham. Eu tinha que ter um papel, uma caneta aqui, pra não me perder Uhum. nesse filme. Mas a gente parou na paixão aos poucos pela imagem. Pela imagem. Só voltando aos temas atuais. A inteligência artificial e a radiologia. É uma ameaça? É uma aliada? O que tu pensa sobre Ela é isso? vendida como uma aliada, né? Ela é vendida como uma aliada. E ela é de verdade. Ela pode melhorar bastante a nossa conseguir bater as demandas, as metas e você melhorar bastante o teu laudo e estruturar o laudo e ter melhores resultados. Mas então ela é vendida como uma aliada. Mas eu não duvido muito que que ela seja uma ameaça, porque de aliada para virar bater daqui que os grandes empresas, os grandes hospitais, os grandes conglomerados que estão se formando, né, aqui em São Luís, em qualquer lugar do país, do mundo, perceberem que eles vão precisar de muito menos médicos para poder bater aquela mesma meta de exames, de laudos e de coisa dessas, ele vai naturalmente, ele disse, olha, não preciso desses tantos médicos, então os senhores estão dispensados, muito obrigado pelos serviços, agora somos só esses 4 aqui e a nossa inteligência artificial aqui vai bater a mesma meta. E caramba. E Porque os no 4 fundo, meio no que fundo, revisam, supervisionam a inteligência artificial, né? No fundo, os grandes empresários querem Isso. melhorar suas margens, que É. a gente pensa que são às vezes muito Diminuir o largas, mas custo. às vezes não são, É. entendeu? E a medicina é aquela história, a medicina não tem, assim, saúde não tem preço, mas tem custo, né? Sim. Então, então é uma aliada, está cada Hoje- vez sendo mais se mostrando como uma aliada. Mas eu não duvido que um dia ela seja realmente uma ameaça. Mas ela seja ameaça nos laudos tomográficos e de ressonância. De tudo, cara. Ou Eu acho até que nas praticamente coisas- hoje em dia a gente fala assim, só ultrassom, talvez eu acho que a Sim. ultrassom demore mais para a inteligência Isso que artificial entrar na jogada. Mas Aham. todos os métodos axiais, a inteligência artificial tem condição de laudar. É. Cara, tem vídeos e vídeos aí no YouTube da inteligência artificial laudando no meio do congresso lá. Ele pegando uma imagem de ressonância de crânio e a inteligência artificial descrevendo toda a lesão E não dando deixando hipótese passar nada. diagnóstico, e dando hipótese diagnóstico. Caramba. Então, a ultrassom talvez seja onde eles vão conseguir com mais dificuldade, mas não é impossível. É mesmo, Não, é porque, impossível. porque já envolve a parte do motor fino, né? Sim. E de variação anatômica. Agora, todos os métodos axiais e raio-x, né, mamografia, por exemplo, a mamografia está avançadíssima, a inteligência artificial. Eles veem padrão de microcalcificação, lesões que pode passar facilmente pelo olho humano. Caramba. Entendeu? Assim, ainda mais um olho humano cansado, um olho humano que brigou com a plantão. esposa, um olho humano que o filho está doente. Nós somos humanos. Sim. Todas essas variáveis estão lá no nosso laudo, no nosso trabalho, entendeu? Então a gente não tem como negar isso, não tem como fazer um bypass sobre essas coisas, entendeu? Aham. A inteligência artificial tem. Essa é uma reflexão mais tua ou a galera da radiologia como um todo já tá meio nessa linha Sim, de sim. pensamento?
Tem a galera que é alarmista, né? Eu adoro os alarmistas, entendeu? Assim, aquele apocalipse zumbi da Sim, teoria radiologia. da conspiração, Entendeu? alguém criou. Adoro. Esse apocalipse zumbi, a inteligência artificial. Meu Deus, não vamos deixar. Tem o pessoal mais alarmista, tem a galera mais realista que entende que ela é realmente uma coisa que vai melhorar nesses primeiros anos, mas que pode tirar emprego no futuro, Sim. né? Né? Mas sumiu o papel do E radiologista. engraçado, negacionista eu não conheço nem. Tem os alarmistas e os realistas. O Mas os negacionistas não tem. Tá todo Isso mundo, é porque realmente ela tende mais pra tu ver como é a realidade. É. Ainda não é. O pessoal acredita em terra plana, mas que a inteligência artificial vai. Que sabe laudar, ninguém duvida. Ninguém duvida. Caramba. E é impressionante como hoje, eu não tenho nem dúvida de que ela deve otimizar pra caramba. Em vez de escrever, de falar, e ela a gente usa inteligência artificial. Máscaras e tal. A gente usa inteligência artificial na hora que a gente está laudando pelo que a gente chama de speech mic, né? Que é um sistema que entende reconhece a nossa voz e dá o texto lá, entendeu? Isso também te otimiza muito a tua vida. Pois é isso aí. A gente fez um programa no passado, do Radio Treta, falando só sobre isso. Qual é o número desse episódio? Eu vou até dar. Eu não vou lembrar qual é o número, cara. Quem tava só vocês dois ou teve mais? Foi eu, Sávio. Quem tava aqui com a gente era o Kim, o ortopedista, o Thiago Kim, que é ortopedista, ele é programador, um cara que entende muito de computação. E eu chamei ele porque eu queria esse lado. Ele é médico ortopedista, mas ele saca bastante de computação, de algoritmo, de escrever código. Legal. Ele faz. Olha aí, até um convidado pra gente. E a outra colega era a doutora Nayane, que é uma colega radiologista que lauda muita mama e já tem uma experiência com inteligência artificial para a parte da mama, da mamografia. Sim. É um episódio que a gente conversou um bocado de coisa que você tá me perguntando aí. Viu, galera? Eu não vou lembrar qual é o episódio. Te juro que eu não vou lembrar. Mas tá lá no YouTube do Radio Treta. É só procurar. Inteligência Artificial. Deve ter alguma coisa no título lá. Botar Radio Treta, Inteligência Artificial. Que deve a gente conversou bastante sobre isso aí. Que legal. Vamos dar uma olhadinha depois. Mas interessante essa visão. Mas ameaçar, de fato, nunca acha que pode realmente aniquilar a especialidade. Radiologia. Não, eu acho que não. Aniquilar totalmente não. Mas ameaçar emprego, sim. Sim. Diminuir consideravelmente o número de empregos, ficar mais disputado. Eu acho difícil um dia, difícil não ter num futuro a médio prazo, que a sociedade como um todo vai aceitar que só que uma máquina faça um laudo que não passa por um escrutínio humano. Sim. Entendeu? Sim. Nem que eu não estou dizendo que isso não aconteça. A gente vai falar de um futuro há 100 anos daqui para frente, não tem nem como imaginar o que vai acontecer daqui a 100, 200 anos. E com outras especialidades também, né? Eu acho que na meu tempo de vida, pelo menos, eu não vou ver isso acontecer. De substituir totalmente. Mas de começar a reduzir a quantidade de médicos radiologistas que precisam no serviço. Sim. Isso é bem provável que aconteça num médio prazo aí de 15, 20 anos. E tem os alarmistas que falam que é muito mais cedo. Que é mais cedo, que é 5 anos, porque tá evoluindo muito rápido, né? A inteligência artificial, o chat GPT, tudo é impressionante mesmo. E voltando pra sua história, então, depois desse primeiro momento polêmico, momento radiotreta, uma janela radiotreta dentro do Caminhos da Medicina. Voltando pra sua história, com a imagem. A proposta era, vou fazer reprodução humana e vou embora com a Fúvia, mas aí a ultrassom foi lhe chamando, se apaixonando. E nesse momento, aí lá na residência de GO, já começou a vir uma vontadezinha de realmente mudar de carreira? Ou não? Também foi aos pouquinhos? Eu achava que a imagem, a ultrassonografia, ia ser uma coisa complementar na minha carreira como obstetra, né? Como eu te falei, eu sempre fui muito mais obstetra do que ginecologista. E a gente faz a parte da gineco, mas até quando eu era residente, a gente participava de cirurgia. Eu achava ficar 2, 3 horas de cirurgia cansativo demais. Eu não gostava muito da parte ginecológica mesmo, né? Eu sempre fui mais obstetra. Sim. E a ultrassonografia é fundamental para a obstetrícia moderna, né? Sim. Então, quando eu entendi isso logo de cara, porque eu não tinha pego isso aqui, quando eu fui interno da Marli Sarney, era parto, eu não entendia que a ultrassom não era uma coisa importantíssima ali. A gente usava ultrassom, mas não era uma coisa importantíssima. Entendi. Depois eu fui aprendendo que a medicina de alto padrão, de mais moderna, que mexe com gestação de alto risco, a ultrassonografia é fundamental. Aí quando eu fui aprendendo isso, eu achei que ela ia ser só uma ferramenta. Sim. Eu não vi ela a princípio como um modo de vida. Não sentiu aquela vontade de, cara, eu vou trabalhar só com isso. Ia ser uma ferramenta, que eu ia ser obstetra,
Ia ia fazer minhas dominar, pacientes. ia ter esse diferencial, né? Isto. Ia ser que como a ultrassonografia fosse um diferencial, uma ferramenta, um diferencial. Sim. E aí eu voltei para Brasília, eu voltei de Brasília, né, para cá, né? Aham. Eu terminei os 3 anos de residência, eu fiz mais, a gente namorou lá uns 2, 3 anos, minha esposa terminou a residência dela de pediatria, ainda fez mais um ano de gastropediatria, minha esposa é gastropediatra. Só que a gente queria voltar, e quando eu cheguei aqui, eu fiz consultório de obstetrícia, e fazer ultrassom e consultório de obstetrícia, ultrassom e consultório de obstetrícia. E uma colega minha em Brasília falou que, João, um dia talvez tenha que escolher, porque não é tão simples você ficar nessa história aí, né? Porque você tá lá numa agenda de ultrassom, de repente uma paciente tu entra em trabalho de parto, né? E a obstetrícia, ela precisa de uma Então, dedicação. tu já chegou com a semana já tendo o ultrassom como parte da semana. Sim, sim. Não foi aquela coisa que, Eu entrei no São Domingos, meu primeiro hospital que eu trabalhei lá, também foi Fúvia que me introduziu lá, para eu ter minha carreira, né? Toda aham, Fúvia estava tá como coach associada. lá. Fúvia já estava aqui em São E Luís, ela né? também tinha feito em Brasília, então ela sabia Ela da. tinha feito em São Paulo, ela fez a Ah, em São produção Paulo. em São Paulo. Ela Ah, fez não a foi, produção não em foi São juntos Paulo. em Brasília. Entendi. Mas Ela ela fez São sabia Paulo. da tua boa base de De ultrassom, ultrassom, né? assim, Então vamos. a gente sempre manteve contato, a gente tem contato até hoje, é uma grande Aham. amiga nossa. E aí, quando eu voltei, eu disse, Fúvio, onde é que a gente vai trabalhar aqui, Fúvio? Eu não fiz a reprodução humana, mas Mas eu tô aqui eu de não fiz a coração reprodução aberto. humana, mas eu tô aqui. Eu estudei bastante, acho que eu tenho condições. Ela disse, não, vamos aqui, tu vai fazer consultório aqui lá no São Domingos, mas Mas eu de vou te certa forma chamar. chegou a fazer, né? Um ano adicional de reprodução humana em medicina Não, fetal. Ah, o R. eu fiz só medicina fetal, Ah, não, não só era uma coisa só, ultrassom. não, né? Eu tinha Não, era entendido que era um separado. ano, que eram as duas coisas juntas. Não, não, não. Foi só medicina Tinha fetal. Era R3 na época, como eu te falei, né? Entendi. Era reprodução humana, medicina fetal e Ah, mastologia. tá, era um ou outro. Era, Não era uma coisa são as só. 3 sub que tinha na época pra GO, as Entendi. 3 sub que tinha como residência já bem Entendi. organizada lá em Brasília, era reprodução humana, medicina fetal, ultrassom e mastologia, que eu Ah, podia ir pra entendi. mastologia também, né? E mastologia eu Então nunca me teu ano interessei. adicional foi praticamente de ultrassom, né? Assim, Foi. mergulhando Esse na ano, o ultrassom último ano obstétrico. foi. Esse último ano que foi o terceiro ano de residência lá em Brasília foi só ultrassom e gestação de alto risco. Aí ela Né? te abriu agendas de ultrassom, Aí então quando eu lá. cheguei aqui, eu já tinha toda essa bagagem. Eu tinha bagagem de gestação de alto risco, de obstetrícia e de ultrassom. Aí eu abri um consultório lá no São Domingos, né? E comecei a consultar, fazer pré-natal, fiz parto aqui em São Luís. Tem alguns meninos que nasceram na minha mão por aí também. Não só lá em Brasília, aqui também. De vez em quando eu E encontro aí uns por aí. a tua vida inicial era meio metade ultrassom, metade Era consultório. mais ou menos metade, Metade, metade. metade. Tudo lá no São Domingos, praticamente foi o hospital que eu E já no iniciei aqui. comecinho falavam, olha, uma hora tu vai ter que Pois escolher. é. Não, uma colega lá de Brasília falou, talvez um dia tu vai ter que escolher, porque não é fácil manter as duas carreiras, porque às vezes existe um pouco de ciumeira, de, eu não vou mandar pro João Paulo fazer ultrassom, porque depois ele vai me roubar o paciente, e pode rolar isso, Sim. né? E, Segundo momento mas eu polêmico fiz, do papo. pode rolar isso, né? Porque o cara que faz ultrassom, Uhum. e Cativar, atender pode cativar, bem. e fala assim, doutor, onde é que o senhor consulta? Entendi. Aí começa a questões éticas aí, às vezes pegando. E tinha essa questão também, né? E aí, a Fúvia me botou lá no São Domingos, né? Me ajudou a entrar lá, me apresentou a doutora Glaucia, que é diretora do São Domingos até hoje. Na época ela era coordenadora da radiologia, ela é radiologista, né? Então o São Domingos, para tu ver, o São Domingos precisava de alguém para fazer exames morfológicos. Porque a galera que estava lá só tinha radiologista. E como eu te falei, depois que eu fui entender que radiologista, eles sabem fazer, mas eles não têm tanta experiência. Durante a formação deles, eles não passam tanto tempo na parte da obstetrícia, né? Eles passam que nem aquela história, passam 1, 2 meses, aprende a fazer o básico, mas às vezes não dá conta Sim. da coisa mais especializada. E aí, a doutora Glaucia precisava de alguém para fazer morfológico. Era isso que ela precisava. E aí foi onde eu me encaixei. Entrei na radiologia do São Domingos sem ser radiologista. Eu era o único não radiologista que fazia parte da equipe de radiologista do São Domingos. Eu estava lá para fazer os exames morfológicos. Sim. E eu fazia agendas quilométricas de exame morfológico. Meu Deus do céu. Chegar lá era 20 morfológicos. Cara, acho que eu nunca fiz tanto morfológico na minha vida. Se eu sabia fazer nessa época, E o comecei a fazer. morfológico é um Aquela exame história. demorado, É um de exame 30 a uma é um hora, às exame vezes. mais detalhado dentro da Sim. pré-natal É sonográfico o ali, né? mais. Aham. Cara, eu comecei a fazer morfológica até o dia fechado, eu acho, entendeu? Assim, eu sei Foi lá toda que a te deu rotina. Foi Cresceu a bom, curva absurdamente. isso foi bom, eu sempre fiz morfológico, já fazia há alguns anos, mas aquilo ali, aquela situação onde eu fui colocado, porque a necessidade do serviço era aquela, me fez uma curva bem rápida mesmo de aprendizado. Fiz muito, muito mesmo. E foi isso que eu entrei na radiologia e conheci vários radiologistas. Até hoje, eu acho que eu tinha muitos amigos dentro da radiologia, porque eu era... Quando tem um problema de gestante, chama o João Paulo, que o João Paulo resolve.
Eu fiz um exame obstétrico aqui, mas eu não sei o que foi que eu tô vendo. Manda pro João Paulo resolve. Ficou referenciando sempre, Era. né? E aí a galera disse, João, tu tem muito... E aí os meus colegas, um dos colegas, o Francisco, doutor Francisco, colega lá de radiologia do São Domingos, tu tem jeito pra imagem, cara. Nunca Tu pensou em vir, saca, em vir pois pra lá? é. E olha, tu tem jeito, tu já saca muito de ultrassom. Eu fazia um pouco de ultrassom ginecológico, geral, mas muito pouco. A obstetrícia sempre foi mais forte, mas eu fazia exames transvaginais, eu fazia exame de abdômen, Sim. mas não era o meu forte ainda naquela época. Aham. Tu tem jeito, não sei o que. Isso é mesmo, né, Carol? E aí eu fui um pouco me desiludindo pelo consultório da obstetrícia. Rolou Sim. uma desilusão pela obstetrícia daqui de São Luís na época, porque tu imagina, aqui em São Luís fazer obstetrícia era bem complicado, obstetrícia de consultório. A gente só tinha praticamente um hospital, uma clínica privada, que era o São Marcos. Sim. A gente não tinha natos, o São Domingos tinha fechado a maternidade, a UDI praticamente não fazia parto, a gente ficava a mercê e tava muito complicada a logística de fazer consultório de obstetrícia. Eu fui me Uhum. decepcionando por alguns motivos, assim, rapaz, eu vou largar esse consultório de obstetrícia, eu vou me E dedicar ao vou ultrassom. focar a semana só no ultrassom. ultrassom. Tinha espaço, eu te falei, o que eu precisasse, doutor, eu quero mais horários aqui. Na hora, João, tá aqui os horários, porque a gente tá A gente precisando. quer que tu vista a camisa. Tá precisando. Eu vou largar Tem. consultório, aí eu fiquei só no hospital universitário, como que eu sempre fui do hospital universitário, no materno, Sim. depois que eu voltei, né? Aham. Fazendo plantonista, até 3 anos atrás eu era plantonista de Da obstetrícia, fazia obstetrícia. parte, Fazia né? parte tudo, né? Eu larguei em 2021, que eu deixei de dar plantão. Aí eu fiquei no hospital universitário, lá eu fazia obstetrícia mesmo, né? Uhum. Plantão, não sei o que, e ficava no ultrassom do E São ainda Domingos. continua até hoje como preceptor Consigo, só saí foi do plantão. Mas ficou na, Na na parte da enfermaria de alto obstetrícia, de risco, enfermaria de alto risco. Saí do discutindo o plantão. caso e Isso, tudo. adoro. É uma coisa que me realiza de um jeito que eu não pode pagar pouco, pode ser sofrido, pode ter que bater dedão lá, um ponto lá do dedão, não tem problema, já tô acostumado, mas de lá não sai não. Mas Lá eu pratico até a minha radiologia, eu pratico lá. Porque sim, gestante de alto risco tem problema de tudo quanto é jeito. É paciente que teve AVC, é paciente com pancreatite. Eu pratico a minha radiologia lá. Porque radiologia paciente geral, com... né? Sim. Quando eu penso uma tomografia de tórax para uma gestante minha lá, o primeiro quem vê sou eu. E tudo bem que eu não laudo aquele exame, porque eu não sou da radiologia, eu não laudo o exame. Mas eu Sim, vejo a imagem e já tomo as condutas. Então a minha radiologia me fez muito o melhor massa. obstetra, Sim. entendeu? E melhor ginecologista. É E, isso que é o mais cara, que é incrível da incrível. sua carreira. Pois é. Porque tu conseguiu unir as duas e não migrar de uma para outra Não, 100%. não. Continua atrelada. Pois é. Claro que eu acredito que 90% ultrassom Sim. e 10 talvez seja só o único dia de fato vestindo a capa de obstetra, né? Aham. Seja no dia Seja nos dias que eu tô de visita, de discussão de alto Isso, quando eu risco e tô lá na tal. enfermaria. E lá, Entendeu? se duvidar, ainda pega um Eu adoro ultrassom. enfermaria. Não, ultrassom a gente tem na Passa, sala. já passa Ultrassom dentro da rapidinho. sala. Ultrassom eu faço todo dia lá. Mas até os outros métodos de imagem eu tô te falando, porque tu imagina, gestante de alto risco tem pneumonia, tem pancreatite, a gente tem paciente lá AVCzada, né, Sim. que Então sofreu ganha um derrame. atalho muito E grande. aí eu vou solicitando os exames complementares que E esses já me pacientes manda o vídeo, precisam. deixa eu olhando. E lá tem um PACzinho também, né? Um sistema Sim. de ver imagem, tu sabe? Aham. A primeira coisa que eu olho, o paciente já fez tomografia, então deixa eu ver logo. Eu já vejo, ó, tem uma pneumonia aqui, vamos começar a tratar. Depois eu vejo o laudo. Entendi. Eu não sou radiologista, então eu não laudo esse exame, mas eu já vou. Isso me ajudou muito, cara. Sim. Muito, muito, muito. A radiologia me ampliou bastante minha visão. Agora E aí, como é que eu comecei a ver radiologista? só isso que eu queria chegar nesse ponto. Porque, teoricamente, tu não precisaria fazer residência de radiologia para fazer o que tu Não, o faz. que eu já fazia, eu já era especialista. Felizmente, Ih, não, tem que Não, passar. mas deixa eu falar. Os patrocinadores Fala aí. recomendam. Felizmente, a ultrassonografia é uma especialidade que. A ultrassonografia é uma especialidade isolada. Você pode ser ultrassonografista com RQE, tudo bonitinho. E a pessoa que para ser ultrassonografista, ela pode vir da radiologia, ela pode vir de qualquer outra especialidade para fazer a prova de título, pode vir pelo TEGO, por exemplo. Eu vim pelo TEGO, eu já tinha título de especialista em ginecologia e obstetrícia e eu poderia fazer o título de ultrassom em ginecologia e obstetrícia, desde que eu comprovasse a experiência como ultrassonografista, né? Uhum. Eu tinha que comprovar a experiência para se inscrever no título e você vira especialista, com RQE e tudo mais. Então, para fazer o que eu já fazia, eu não precisava virar radiologista. Sim, eu queria entender. Entendeu? Não Para precisava. voltar a fazer prova de residência, Pois é. CR1 de novo. Pois Depois é. de quantos anos de intervalo de uma residência para outra? 10, 11 anos, 12 anos por aí. Caramba, e depois de uma carreira consolidada, trabalhando, filho, Pois é. casado. Eu falo, não, Boletos, muitos eu boletos. quero fazer 3 anos de residência agora de Muitos radiologia. boletos. Muitos boletos.
e agora eu quero fazer 3 anos de uma Pois outra é, mas é residência. culpa Da onde dos, veio é essa culpa necessidade? dos radiologistas do São Domingos, que ficavam dizendo que eu tinha jeito. Que tinham que fazer. Mas aí é engraçado, a história não termina ainda não, Gabriel. Eles falaram, tu tem jeito. Eu disse, rapaz, é mesmo, né? E se eu fizesse prova de novo para radiologia? Em 2011, não, 2012, se eu não me engano. Eu já estava aqui em São Luís, os colegas vendo que eu fazia ultrassom já muito bem, não sei o quê. Por que tu não faz prova? Aí eu fui fazer prova. Na época não existia radiologia aqui em São Luís, em 2012. Sim, Se tu é for uma residência lembrar, a relativamente primeira nova. residência de radiologia aqui em São Luís foi a residência do Dutra, né? E foi em 2014, 2015, se eu não me engano. Sim, Não tinha nenhuma residência. Todos os radiologistas se formavam fora da cidade, sim. né? Então eu fui fazer prova em São Paulo, eu fui fazer prova em Caraca. Fortaleza, eu fui fazer prova de novo em Pra morar Brasília. fora de novo. Pois é, fui fazer prova, tive essa coragem. Cara. Felizmente eu não Já passei. tinha filho? Já tinha filho. João Pedro, meu filho, Tinha. tinha uns 3, 4 anos no máximo pra viver. Caramba, e a intenção era levar Cara, foi eles uma ou co- meio que foi- viver a distância? Pois é, mas felizmente Nem chegou nesse, eu não decidir esse ponto. passei, Gabriel. Ainda Eu bem. não passei, Gabriel. Eu fiz prova, fiz umas 4, 5 provas nessas cidades que eu citei para radiologia. Disse, não, tá bom, deixa eu tentar, eu vou fazer prova. Eu não me preparei muito bem, não fiz nenhum Sim. curso de médio curso, essas coisas, não fiz nada, não. Fui lá Ah. com a cara e coragem. Eu até passei na primeira etapa em alguns lugares, mas não fui aprovado em nenhum. Então tá bom. Então desencanei. Tem coisa que é boa ter Aí eu acontecido. desencanei. Aí eu desencanei, não, tá bom, isso não é pra mim, não. Desencanei. É um sinal. Aí- Não é pra eu fazer. Pois Radiologia. é, não desencanei. E aí depois o Dutra abriu a residência de radiologia, mas Sim. também disse, não, tem que fazer prova lá pro Dutra. Não Uhum. quero fazer. Desencanei. O São Domingos Que gera o seu habitat de já era trabalho. totalmente minha casa, né? São Domingos Aham. foi minha casa durante muito tempo, apesar de hoje em dia não trabalhar mais lá, mas eu tenho muito carinho para aquele hospital. Abriu muitas portas para mim, o São Domingos, doutora Glaucia. Isso eu não posso negar, seria muita ingratidão minha dizer, não, às vezes, Sim. negar isso. E o São Domingos criou uma residência de radiologia, né? Pra ti. Não, tô brincando. Pode ter sido para mim, mas, Vamos fazer o João mas Paulo eu acho ficar. que o destino queria que fosse para mim mesmo. Porque quando eles criaram a residência, eu era staff da radiologia de lá. Como é que é ser o próprio staff de si próprio? Pois é, eu era staff da radiologia que fazia só ultrassom, mas eu era staff da radiologia. Sim. João, vamos fazer uma prova de residência. Tu vai escrever? Eu disse, rapaz, não sei se eu vou escrever, não estou estudando. Vai ter uma concorrência, deve ter uma concorrência básica aí, eram 2 vagas para a prova. Vamos fazer. Vamos fazer a prova, vamos fazer a residência. Tu vai ser, se tu não for residente, tu vai ser staff aqui para ensinar os meninos a fazer ultrassom Você obstétrico. vai participar da residência. De alguma forma tu vai participar da residência. Caraca. E aí, a minha esposa me incentivou bastante, faz a prova. Não quer puxar, eu não estou estudando, mas faz a prova. E eu fui fazer essa prova, Gabriel. Eram 30 e poucos candidatos, são 2 vagas. Sim, a residência nova, todo Era. mundo querendo, chegando 30, acho que junto. eram uns 30 candidatos no máximo. 20 e pouco, não sei, não vou lembrar direito. Fui fazer essa prova. Eu passei em 4º lugar na prova. Em 4º lugar. Eu digo que eu fiz a prova de GO, que é uma coisa que GO eu consegui, acho que fez uma pontuação boa. A prova de pediatria, eu sei tudo de orelhada da minha esposa. Eu digo que tudo que ela vai orientando Osmose. lá para os pacientes dele, ó, acho que esse bem aqui, esse bem aqui. De orelhada, cirurgia, clínica médica. O fato de eu ser um médico que sempre trabalhei com gestão de alto risco me deu muita experiência clínica, Sim. que é gestantes que têm doenças clínicas, né? E eu acho que para responder a prova de clínica me ajudou. Eu sei que eu passei em 4º lugar, eu fiz uma pontuação razoável e passei em 4º lugar. E fui fazer a entrevista, porque aí tinha entrevista, a segunda etapa. Com os chefes que Cheguei. tu já conhecia. Pois é. Aí aquela história aí foi uma marmelada, talvez, né? Eles conheciam a minha história, conheciam meu currículo melhor do que eu. E tava dentro das vagas, tava Pois tudo. é. Eu tava no 4º lugar, não tava dentro das vagas, Ah, não. não, não quantas Não tava vagas? dentro das vagas, não. Eram 2 só. Ah, sim. O primeiro lugar não foi. Olha aí, já ficaram 3. Aliás, minto, o primeiro lugar foi, que o primeiro lugar é Sávio, meu colega do Rádio Ah, Preta. é verdade. O segundo lugar que não foi. Entendeu? E aí eu passei a 3º lugar, que deve ser puta comigo até hoje. Ou fez em outro lugar, encontrou o amor da vida dela em outra Eu cidade. encontrei, ela fez radiologia e depois, né? Ela fez Olha aí. radiologia depois. Mas até hoje ela acha que ela tem raiva de mim. Ela essa casou minha por lá, em Brasília? Ela Não. fez em Belém, eu acho. Fez a residência em Belém. Porque se tivesse casado, tivesse filho, ó, foi por isso. Eu sei que eu entrei numa vaga porque eu passei essa pessoa que estava em 3º, o segundo lugar não foi, o primeiro lugar era Aí Sávio. você entrou certinho dentro da Aí eu vaga. entrei na segunda vaga. E aí teve um outro dilema, entrar ou não assumir ou não assumir a residência. Porque só uma brincadeira, deixa eu fiz- testar, e Pois agora minha vida vai eu mudar fiz assim, completamente. disse, pô, eu vou fazer, eu tinha 12 anos de formado já. E entendeu? a Eu agenda já da tinha- semana fechada eu já com tinha, eu trabalhava, eu Com a tinha enfermaria dificuldade do- de conseguir tempo, tempo espaço. para trabalhar, tantas coisas que eu fazia já, né? Sim.
Aí assumi ou não assumi a residência, né? Porque Caramba. eu entrei, fiquei em segundo lugar, aí assume ou não assume. Rapaz, isso é difícil, era residência. Não era um estágio onde você ficava meio período e no outro resto do período tu podia fazer o que tu quisesse. Eu tinha que estar lá 60 horas, como toda residência, né? Sim. Aí, conversando com a minha esposa, disse, não, faz, vamos lá. Eu saí de todos os meus lugares que eu trabalhava, só fiquei no materno infantil, só fiquei no hospital universitário e lá eu dei um jeito de ficar só de noite, só fim de Final de semana, semana. entendeu? Só o único vínculo que eu mantive foi o hospital E universitário. teve que largar tudo. E o São Domingos não ficou chateado por ter que largar as Ficou um agendas de pouco, morfológico? ficou um pouco. Deu uma Mas eu ainda contradição. dava uma ajuda lá de vez em quando. Mas Dentro, como assim, residente pois barra é, staff. pois é. Eu fui uma coisa bem excepcional lá. E foi duro, foi difícil demais CR1 de novo, entendeu? Assim, CR1 dos colegas que eram meus amigos e ter que escutar coisas que a gente às vezes não gosta de escutar como residente de pessoas que eram suas amigas. Foi difícil, E como assim? foi uma residência com Ponto 40 polêmico. anos, né? Como assim? Rapaz, Em relação a comentários dos serviços? Daquela não, hierarquia? Ou sim, da hierarquia, que né? eram iguais? Aí de uma hora pra Pois outra, é, eu fui eles estão mandando. rebaixado. Fui Poxa, rebaixado. rebaixado. Só que eu sou muito. Tem que chamar de senhor, de Pois professor, é, um eu fui amigo rebaixado, de né? sala. Fui rebaixado Caraca. e eu acho que eu não admitia ser rebaixado, eu sou muito orgulhoso. Sim. E, Mas e estremeceu a teve, relação teve, depois. com alguns colegas estremeceu. Sério. Estremeceu de verdade. Coisas que acho que nunca voltou como era antes, às Mas vezes. por que será que surgiu Porque isso? assim, Eles ficaram meio enciumados, tu tá fazendo radiologia também, e já era. não, eu acho que não rolou isso, não. Eu que era meio atrevido, talvez, porque eu não queria assumir que eu tava em outra posição. Eu demorei pra assumir que eu tava em outra posição. E aí, talvez a culpa tenha sido minha, talvez. Eu Assim, demorei na pra cabeça assumir. demorou pra entender que Eu agora acho que eu terminei o terceiro ano sem entender ainda. seu que era residente. Caraca. Mas eu sei que eu consegui passar e terminei com méritos. Eu fiz tudo que tinha que ter feito. Fiz a prova de título e passei na prova de título. Entendeu? Sim. Mas foi difícil, foi 3 anos bem barra, Gabriel. Eu É. pensei em desistir. Isso que eu queria saber. Eu pensei em desistir acho que só umas 30 vezes no primeiro ano, umas Sério. 20 no segundo. O pior ano pra mim foi o segundo ano. O Foi segundo por ano foi conta do terrível. desgaste físico ou a Físico. questão Eu entrei em de burnout, relacionamento? cara. Cara, eu entrei em burnout total na residência médica. Foi Na mesmo. segunda residência médica. Coisa Que que na quando eu, GO, quando que é eu fui GO, considerada que mais teoricamente pesada. é muito mais pesada, o plantão de obstetrícia é desgastante, fisicamente desgastante. Sim. Mas o burnout que eu sofri foi na segunda Mas será que residência. foi muito mais mental, assim, tipo, não queria estar nessa Pois posição, é, os caras estão me tratando dessa sim, forma. sim. E eu teve problema com os R iguais também? Com aquela ciumeira de, ih, por que esse cara Pois é teve diferente? também. Porque ele tem um. O R igual era Sávio, né? Sim. Era Sávio meu R Não, igual. pelo menos se resolveram. E tinha, assim, Ah, é verdade, eram só os dois, né? era só eu, Sávio. Nós somos os primeiros residentes Da história da da. história. Não existia R+, né? Era a gente. Por isso que ficou tão Quando a gente fala pesado aquela também, né? história, quando a gente chegou lá, tudo era mato. Entendeu? E a verdade. gente teve que, junto com os colegas lá que eram os coordenadores, construir a residência. O São Domingos, da radiologia do São Domingos, não tinha o hábito de ter E residente. aí, Eles aprenderam a ter residente com a gente. nessa E a primeira gente turma é boa, porque eles fazem foi, tudo, mas é ruim foi porque vocês estranho. têm. Os primeiros meses foi estranho, porque até a galera que trabalhava com a gente, as técnicas de enfermagem, as enfermeiras, não sabia se me chamava de residente de staff. Foi meio confuso, entendeu? O começo. Sim. Não vou dizer que foi, não. Mas no final deu tudo certo. Só que eu roubei, não vou dizer que eu roubei, não, porque todo tempo que eu tava lá nos 3 anos, nisso aí eu vou dizer que eu entrei. Foi acho que Justo. talvez a única coisa que eu entrei e eu sabia que eu queria no final das contas. Ah, isso aqui. Porque assim, foi assim, eu entrei, mas eu nunca pensei em ser um radiologista geral. Em migrar de vez, mudar de Nunca carreira foi a para minha outra. ideia, nunca foi a minha ideia ser um Ah, radiologista eu quero fazer geral. tecido de abdômen, de crânio, de tal. Não. Não foi a minha ideia ser de radiologista geral. Eu Já passei por sabia tudo que era meu- focado na eu ginecologia e obstetrícia. fugia, cara, eu fugia. Quando eu chegava na nossa época de laudar ressonância, eu queria só laudar as ressonâncias de abdômen, de pelve, a parte de neuro, eu fugia como o diabo da cruz, a parte de músculo, doutor Paulo Tobias, que me perdoe. Eu fugia, Tá sabendo agora? eu passava o migué, porque eu fui muito focado olha, eu queria melhorar a minha imagem como Queria ganhar, dedicado à mulher. ampliar a base da radiologia voltada para a mulher. Isso aí eu fui um residente muito, muito, muito. Que não é pra me imitar. Não é pra me imitar. Não O cara façam isso em não casa. é. Eu fui um residente nessa segunda residência muito mais rebelde do que eu fui quando eu fui GO. Mas talvez seja a primeira vez na vida que tu fez alguma coisa já pensando Talvez foi. na frente. Porque Foi, sempre foi porque- levando pelas beiradas, Foi. foi deixando a vida levar, né? Pois é. E nesse momento, não. Agora eu já sei o que eu quero. Eu tava bem focado. E tanto é que eu não desisti, porque eu não desisti, porque motivos pra desistir tiveram vários. Sim. Né? O burnout que eu tô te falando e A relação Des- interpessoal e tal. e
Mas E tu imagina, tu entra num negócio também de financeiro também, porque tu imagina, tu ganha sim, tanto, de repente tu ganha menos 10 vezes o que tu ganha, né? é, Então tu pensa em desistir várias vezes, entendeu assim? sim. É, Eu não mas eu, preciso como eu disso, tava bem o que eu focado, vou eu não fazer, eu vou continuar precisava, pois fazendo. é. Mas eu, cara, eu aprendi tanto, E valeu a pena? valeu, eu aprendi Ou se tanto. arrependeu? Pô, não mudou Não, tanto. não me arrependi não. Eu terminei essa segunda residência em 2019, que a gente terminou, né? Foi antes da pandemia, Sim, final do acabou logo antes. 2019, antes da pandemia. Cara, mas foram 3 anos que eu aprendi muito, me melhorou, acho que a radiologia me melhorou como gineco-obstetra clínico, melhorou como ultrassonografista. Hoje em dia o meu ultrassom é muito melhor por entender Pela- os métodos axiais, entendeu? Conseguir, por mais que eu não laude uma ressonância de abdômen superior, eventualmente eu laudo, mas não é a minha praia, mas se eu precisar abrir uma imagem, eu vou abrir a imagem e vou conseguir complementar meu ultrassom. Essa base Cara, é não diferencial, me né? arrependo, me melhorou muito do ponto de vista clínico. E hoje em dia, e é por isso que a gente vai bater assim, o clínico que não entende de imagem, qualquer clínico, de qualquer subespecialidade, ele precisa entender a imagem relacionada à sua especialidade. Não precisa Entendeu? ele saber tudo, Ele mas a precisa. sua. Ele não precisa laudar, mesmo que ele talvez não vai ter a questão técnica de poder fazer isso, lógico, Uhum. mas ele tem que entender, quase no nível do radiologista. Eu não diria que é exatamente igual, mas quase no nível. Sim, Entendeu? Porque você simplesmente ficar refém do laudo é treta. É uma é um perigo, eu diria. Entendeu? sim. Então todo clínico, todo subespecialista e clínicos, o clínico que trabalha na emergência, ele tem que saber ver Às vezes não raio-x de dá tempo, né? tórax, De esperar um laudo. É um abdômen abrir uma agudo que. tomografia e ver se tem alguma treta grande, entendeu? Sim, E então ele precisa. O cara da emergência, por exemplo, que é só clínico. E o subespecialista. Os neuros clínicos, neurocirurgiões sabem ver imagem de neuro, de crânio, quase tão bem quanto o radiologista. Entendeu? Quase tão bem. sim, Não dá para dizer, para comparar, mas eles conseguem discutir no mesmo nível com o radiologista. sim. Entendeu? Sem tirar mérito nenhum da Eu acho que radiologia. isso acontece muito na especialidade cirúrgica de forma geral. Aham, O urologista, o vascular também, para ver angiotomo, sim. para ver a sua parte. Precisa. Eles E o definiam gineco, aneurisma. mas o gineco, cara, o ginecologista, eu falo isso pros meus colegas que são residentes ainda, que estão lá iniciando a residência, vocês precisam saber de imagem. Ah, mas doutor, eu não vou fazer exame, mas não é para fazer exame, É é para a para tua vida, você, né? isso vai ser um diferencial de verdade, Uhum. entendeu? Você não vai estar refém do laudo. Entendeu? Sim, O laudo vai ser uma complementação daquilo que eu olhei a imagem, bate com a clínica, então o laudo é isso mesmo, eu vou usar essas medidas que ele fez, esses dados, essas informações que você não consegue tirar de foto para tomar as minhas condutas. sim. Mas simplesmente o cara então pega o laudo, vai direto para as imagens, entendeu? É, Você vai saber se pelo menos, primeiro você vai saber se o exame foi bem feito, porque você sabe como é que é a documentação do laudo. Olha, aqui é a imagem de um útero, tá bem documentado esse útero. Há imagens horríveis, que do jeito da técnica incorreta, como é que você vai sim. confiar no laudo? É. Entendeu? Então, A minha, toda clínica precisa entender da imagem relacionada à sua eu clínica. tenho uma staff que em laudo de ultrassom, Hum. ela vê a primeira foto e a última, para saber se foi rápido ou não o exame. E olha aí, ó, Ela pra tu ter uma olha ideia. como é que o exame foi feito de qualquer jeito. Quem é que Pois faz é, um exame em pois é. 15 minutos, Isso que é um mesmo, exame que demora um mapeamento de isto mesmo. 30, 40 minutos. Porque tá lá tudo documentado. A É. primeira foto, a hora, a Como hora e o assim? minuto e o segundo da primeira Como é que tu foto, fez uma a hora. ultrassom desse nível? Uma Pois é. morfológica em tão pouco tempo. Isso, tá vendo? É um atalho. Essa tua colega, essa tua staff, ela é muito esperta. É, Entendeu? e aí, aí assim, eu percebo que o senhor conseguiu, estamos chegando no momento final do Tá nosso papo, já até finalizando. vencemos o O prazo, time. mas assim, hoje tu consegue ginecologia, radiologia geral e ultrassom e já o refinamento de tudo, tu consegue meio que aproveitar toda a Sim. base e meio que tá alimentando ela, né? Não esquece uma, porque tem Não. a questão, acho que talvez tu queira manter assim, de forma Eu, indefinida eu o participo de emprego congresso de como GO até hoje. Ah, tem congresso de GO, eu vou lá assistir as aulas de GO. Teve congresso de endometriose ano passado lá em São Paulo. Eu fui com todos os meus colegas cirurgiões, eu tava lá junto com eles, entendeu? sim. O E o pessoal fica, radiologista. tá fazendo o que Aí eu aqui? falo ao Ninguém viu contrário. piadinha? Tá Eu fazendo o que falei, aqui? pois é, eu falo o clínico que precisa saber da imagem, e eu falo isso para meus colegas radiologistas. Ah, tu lauda tudo Vocês de têm que mama, vocês têm que estar junto com os mastologistas, tem que participando dos congressos, entendendo genética, junto entrar com os numa cirurgia, radiologistas, olhar por dentro. eventualmente entrar numa cirurgia, É, entender de clínica, entendeu? Ah, eu sou aqui o laudo neuro, tá lá junto com os neurologistas, sim, entendendo tudo de clínica das síndromes neurológicas. Então eu falo, o caminho é duplo aí, Gabriel. sim. Entendeu? A medicina de alta performance hoje em dia precisa disso.
Entendeu? Essa história dessa dicotomia, a imagem é fundamental para tudinho hoje em dia. A radiologia, ela é uma especialidade fundamental hoje em dia. Então tu vai deixar tudo dicotomizado? Não, é só o clínico, e o clínico não conversa com o radiologista, nem o radiologista conversa com o clínico. Não vai dar certo, não vai ter bom resultado. Entendeu? Vai ficar um tentando adivinhar o que o outro tá querendo pensando. dizer, entendeu? Tá pensando, não dá certo. Então, eu digo, então o clínico tem que estar dentro dos congressos de imagem. Eu falo para os pessoal da GO, vocês vamos estudar mioma. Lê o capítulo lá do livro de GO, lê o capítulo do livro de ultrassom. Sim. Cara, tu vai se destacar. Eu falo isso pro radiologista, meus colegas radiologistas. Tu vai olhar pelas duas visões, né? Eu quero fazer muita coisa de abdômen, de pelve, não sei o quê. Tá, vai pro congresso da GO também. Saber o que eles estão fazendo de tratamento, o que tem de moderno nos tratamentos cirúrgicos, nos tratamentos clínicos, o que vai impactar na tua imagem. Por que eles estão pedindo aquela imagem? Qual a proposta de tratamento, né? Sim, qual é a técnica cirúrgica? Então, essa aí é uma via de mão dupla. E para os resultados serem otimizados, aquela coisa mesmo padrão, é assim que funciona. Tu fez o caminho perfeito da via de mão dupla, Pois porque tu mergulhou nas duas vias. Isso mesmo. Mas tu acha que Mas isso é essencial? Não, fazer. Não precisa. Que é Quem quer seguir os mesmos passos que tu? Pô, eu quero ser igual o João. Quero ser radiologista de ultrassom voltado para a mulher. Sim. Qual seria a tua orientação para quem tá pensando em fazer isso hoje? Pro radiologista? Ou pro acadêmico que tá no tipo, cara, eu quero. Vamos supor teu filho. Sim. Pai, eu quero seguir o seu caminho. O que você me orienta? Filho, eu faço as duas residências. Você não quer aprender a fazer código e... TikTok, YouTube. Não, pro cara que quer fazer imagem mesmo, né? Que quer fazer imagem, ele vai entrar na residência e vai fazer os 3 anos básicos. Ele vai ter que passar por tudo aquilo que eu tentei fugir. Eu tentei fugir na radiologia. Né? E quando ele se decidir para uma sub, eu acho que a sub é fundamental, a radiologia é um mundo e 3 anos não é suficiente para abarcar esse mundo. Né? Ele vai ficar mais 1 ano ou 2 anos numa sub. Depois que ele estiver na sub, principalmente, ele começar a estreitar o contato com o clínico. Sim. Porque isso é possível, entendeu? Estreitar o contato, fazer amizade, trocar o WhatsApp, mandar o laudo, depois saber, e aí quando você operou era isso que estava lá mesmo. Então, o feedback vai ser positivo a maioria das vezes, mas o feedback negativo ele é importante para você melhorar, de participar dos congressos. E aí quando tiver nos congressos de radiologia, chamar os colegas para participar, dar uma aulinha lá dentro do clínico para. Então, assim, é possível. Eu acho que o meu caminho foi um caminho fora bem total. Excepcional. Eu acho que tu nem recomenda, né? Alguém fazer a OBST-GO para ser ultrassonografista. Faz a radiologia mesmo. Não recomendaria. Se o cara gosta da imagem, vai direto para a imagem. Mas corre em paralelo com a parte clínica cirúrgica. Não esquece a clínica. E não esquece o laço com os médicos que são os clínicos, né? E participar de congresso mesmo é uma coisa mais básica no mundo. O cara faz o exame de endometriose, participa do congresso de endometriose. Entendeu? Sim. E hoje a tua semana padrão, a tua assistência é muito diferenciada, porque ela não faz uma imagem tchau, é uma imagem consulta. Pois é. É isso que existe no radiologia já o que tá se tendendo a essa consulta radiológica. Já tem consulta radiológica, já tem laudo de segunda opinião, entendeu? Assim, de caras que são subespecialistas. O cara senta lá, em alguns lugares do mundo, o radiologista senta do lado do clínico, dentro da consulta, lá, com os pacientezinhos lá, ele vai explicar uma tela igual a essa, o que deu na imagem dele, e o que sim vai impactar no tratamento dele. O clínico aproveita e fala do tratamento, ele fala, vai melhorar, para melhorar isso bem aqui que tá ruim, entendeu? O clínico, o radiologista faz parte da consulta. Então, essa é uma vertente que está crescendo, a consulta radiológica. Cada vez mais. Inclusive, para se diferenciar das máquinas. A inteligência artificial não vai fazer essa consulta empática. É mais difícil. É uma coisa muito mais difícil. Muito mais difícil. Fazer chá revelação, contração. Estourar o balão. Carisma é difícil, né? E a empatia mesmo, né? A comunicação, né? E a comunicação é que é saber se comunicar com o paciente, com os outros profissionais. Não é mais aquele mito de que a radiologista não precisa conversar com o paciente, nunca. É só café, laudar e tchau. Sala escura e cafezinho, não dá. Tá caindo por terra. O cara tem que sair da sala escura, dá a cara. E legal, porque eu estou falando isso porque eu estou vivendo isso na prática. O João Paulo, para quem não sabe, tá estudando a nossa história, mas ele é ultrassonografista da minha esposa, da gente, da nossa gravidez. E cada ultrassom é uma consulta. A gente conversa sobre tudo. Para mim é fácil, já que eu fui clínico? Talvez. Isso, tem esse diferencial da obstetrícia. Mas falando, você como radiologista, você vai ir atrás.
participar dos congressos, entender os tratamentos, entendeu? A gente não vai ditar conduta, Sim. não vão sair lá da sala do ultrassom com uma conduta estabelecida. Sim, uma Com receita. as primeiras orientações, pode sair sim. Sim. Pode sair sim, entendeu? Sim. Informar que a coisa é tranquila, ou então que a coisa é perigosa, precisa falar com o médico. Não é só, tá aqui seu exame, procure seu médico. É. Entendeu? Tá aqui seu exame, tá aqui seu laudo, procure seu E aí médico. deu uma coisa, doutor? Não, ele que vai te falar. Isso não É rola, com ele. isso não O rola mais. radiologista não quer se comprometer de ter Tem que que se fazer parte de uma comprometer. notícia Não queria, difícil. eles nunca quiseram. Nunca Nunca foi uma coisa muito da radiologia. Mas agora precisa se comprometer junto. Sim. Não tem que ir lá, tem que. É isso. Doutor João, poxa, a gente se Finalizou, pudesse. terminou, dava mais uma hora de Dava conversa, uma hora né, Gabriel? tranquila. Se a gente prolongava, a gente fazia. A gente pode fazer uma parte 2, Pois é. parte 3. Eu Pode. acho que foi Falar maravilhoso. sobre... A gente conseguiu contar bem assim, a sua história até chegar lá. Aham. A gente pode depois, de É uma repente. história bem cheia de coisas diferentes, né? Eu acho que não vai ter ninguém, eu disse, não vai ter ninguém no Brasil que tenha um RQE de GO e um RQE de radiologia. Vai ser muito Eita, difícil. quem foi esse? Ou o cara que mudou completamente, se Pois frustrou e largou isso. Pois é. E tu não se Mas frustrou. não foi isso. Não Então foi ainda é isso que aconteceu. apaixonado pela GO. Demais. É isso que é muito massa, essa Demais. tua história. Então, eu só queria te agradecer É do isso. fundo do coração, de verdade. Obrigadão, cara. A gente agora na segunda Adorei. temporada tem uma novidade. Vocês estão imitando o Radiotreta, não acredito. Temos uma lembrança. Obrigado. Deixa eu ver o que é essa lembrança. Uma surpresa. Pra lembrar desse dia. Ó, eu fui. Caminhos da Medicina. Caminhos da Medicina. Eu fui. Então, só queria agradecer demais. Obrigado, cara. A gente pode marcar mais papos para Aham. explorar outros assuntos sobre a medicina de alta performance, Sim. a vida de se dedicar a uma área de atuação. Sim. Outras coisas que eu fiquei com vontade de perguntar, mas dá pra gente marcar pro segundo momento, que é dentro de uma residência, eu já direcionar o meu olhar é ruim ou é bom, Pois é. tendo essa visão a Isso eu longo fiz, prazo. Eu posso dizer que eu fiz. E valeu a pena, né? E foi Valeu, bom. pagou a aposta, mas pode ser arriscado. a aposta. Pode ser arriscado se o cara. Eita, não era muito isso, eu quero Pois é. ser radiologista geral. Mas só queria te agradecer. Que é isso, Acho foi um que a prazer. galera que tá em casa deve ter curtido pra caramba, passou voando. Acho que foi pra gente passou voando. Passou voando, até esqueci de olhar. Mas espero que vocês tenham curtido. Quem gostou, deixa o like, se inscreve, deixa a sugestão no comentário de outras especialidades que a gente quer conversar, outros temas, outras áreas de atuação. E uma novidade agora do Caminhos da Medicina é que a gente tem uma comunidade. Dentro dessa comunidade a gente vai liberar insights, cortes dos podcasts, materiais para ajudar você que é estudante de medicina ou médico recém-formado está na dúvida sobre qual caminho seguir. Então a gente vai deixar o link aqui embaixo na descrição. Beleza? Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu. Pô, foi